Bom dia, Igreja Batista da Quinta da Boa Vista. Tudo bem? Ih, tá muito fraco. Bom dia, Igreja Batista da Quinta da Boa Vista. Meus irmãos, você pode se colocar de pé? Com as palmas, você pode fazer assim, ó. Nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor com toda alegria. Amém? Você está disposto a isso? Vamos cantar juntos? Em todo o tempo, nosso Senhor é bom. E vamos provar disso. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Então louve o nome do Senhor, exalte. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Bem fácil, né? Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. As palmas. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Aleluia, alegre no Senhor, que é bom. E quando provarmos disso, veremos que Ele é bom. Amém? Cantemos juntos? Tudo é perda se eu não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você eu não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei.
basta, eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Você consegue declarar isso? Sua presença e quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, declara isso bem forte. É o que me Todo basta. teu coração, cante isso. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, Não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. nós não somos nada sem Ele, não somos nada sem Sua presença. E só Tua eu te levarei por onde eu for. Glória ao teu nome, Senhor. Só a tua presença nos basta. Estamos aqui, ó Pai, para te glorificar, exaltar seu santo nome e depender cada vez mais de ti, ó Deus. Nós abrimos o nosso coração, Pai. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor entre, que o Senhor habite em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado, Deus, porque nós temos essa oportunidade de te exaltar e te louvar. Nós confiamos em ti, Senhor. Tudo em nossa vida é teu. Nós estamos aqui para declarar isso e declarar que independente de qualquer coisa, nós confiamos em ti. No dia bom ou no dia mau. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que Andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Obrigado por isso, Senhor. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Mais uma vez. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim?
Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus o nosso futuro está nas mãos dele. O meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Mais uma vez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Todos os dias. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Na luta, na dor, ó Deus, nós confiamos em Ti. Confiarei Na alegria, ó Pai. em Ti. Também na falta, nós confiamos em Ti, Senhor. Todos os momentos, nós confiamos em Ti, ó Pai. Nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. Confiarei em Ti. Declare isso. Confiarei em Ti. Mais forte. Confiarei em Ti.
momento. Agradecer pela vida da Juliana estar aqui com a gente. Vem aqui, Juju. E agradecer, né? Porque estamos de pé, que a igreja do Senhor não parou. E agradecer pelo que Ele vai fazer ainda nas nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque estamos aqui para dizer que precisamos de Ti. Porque estamos aqui, Senhor Deus, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque somos dependentes de Ti, porque a nossa esperança está em Ti, Senhor. Porque a nossa esperança é daquilo que estamos pedindo, daquilo que estamos batendo, até que Tu abra, Senhor Deus, a porta. Até que Tu escute o nosso clamor, Senhor Deus. De todos os pedidos, de tantos pedidos que tem ali na lista do nosso grupo, Pai. Em especial a vida do nosso pastor Hugo. Sabemos, Senhor, que ele não está aqui, Senhor, porque ele não pode. Mas sabemos que o mesmo Deus que está aqui é o Deus que está lá com ele, Pai. A vida da Juliana, Senhor Deus, por essa mulher que Tu tens fortalecido a cada dia para estar ali ao lado do pastor. E porque também nós nos inspiramos na Sua força, na Sua fé, Senhor Deus. Porque nós também como igreja estamos aqui tristes, mas tendo a certeza que Tu está cuidando de cada detalhe, Pai. Obrigada por cada família que chegou aqui. Obrigada por cada pessoa, cada servo Teu que veio aqui para dizer que Te ama. Para dizer que precisa de Ti, Senhor Deus. Para dizer, Senhor Deus, que Tu és altíssimo, que Tu és grandioso, que Tu és tremendo e que não importa as circunstâncias, Pai, Tu estás conosco. Tu não nos prometeu dias maravilhosos, dias de glória, mas Tu prometeu, Pai, que Tu estarias conosco nos dias difíceis, nos dias de dor, nos dias de luta, Pai. E é esse Deus que confiamos, é esse Deus que cremos, que vai ouvir o nosso clamor, que vai ouvir, Senhor, as nossas orações. Cuida da Tua casa, cuida do Teu corpo, Senhor Deus, que é a igreja. Cuida de cada membro dessa casa, Pai. Que nós possamos estar com olhos fixados e focados em Ti, tendo a certeza que Tu está cuidando, Senhor Deus, de cada um de nós. Que Tu não vai deixar que a Tua igreja pare, que Tu não vai deixar, Senhor Deus, que nada e ninguém impeça que essa casa proclame o Teu evangelho, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, pelos louvores que entoamos aqui. As nossas orações possam chegar, Senhor Deus, como aroma suave no Teu trono de glória, Pai. E Tu incline o Teu ouvido, Senhor Deus, para ouvir o nosso clamor, Pai. Ser com cada pedido aqui neste momento dos Teus filhos, pedido de doença, pedido de financeiro, Pai. Problemas emocionais, Senhor Deus. Entra, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Na vida de cada família que está aqui para dizer que é dependente de Ti, Pai. Muito obrigada por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, porque até aqui Tu tens, Senhor Deus, nos sustentado debaixo das Tuas asas poderosas. E obrigado por tudo que Tu ainda vai fazer, Senhor Deus, por todos os milagres que não estamos vendo, mas eu sei que Tu já estás fazendo, Pai. Eu sei que Tu já estás operando, Pai, naquilo que estamos pedindo e esperando em Ti, Pai. Nos dá paciência para esperarmos em Ti, cada dia mais fé e esperança, Senhor Deus, naquilo que Tu prometeste para nós. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O pastor não está aqui hoje, né? Ele terminou o ciclo de radioterapia e os médicos ficaram muito felizes com os resultados. O resultado foi alcançado. Hoje o médico nos chamou e deu alta da radioterapia, porque aparentemente, como ele disse aparentemente, eu falei que é jesuicidente, mas não tem nenhum tumor mais na coluna. Então isso é bênção do Senhor. Ele não está porque ele fez 5 sessões de radioterapia, mas foi muito forte, muito pesado.
com muitos efeitos colaterais, mas ele está bem, porque ele está guardado e cuidado pelo nosso Senhor. Eu falei, hoje de manhã acordei e falei, vou lá na igreja para abraçar o povo. Você mandou abraçar todo mundo, eu vou ter que ficar lá na porta abraçando, porque se eu deixar de abraçar alguém, ele vai brigar comigo. E ele falou, eu falei, vamos? Ele falou, a igreja não vai me ver assim. Quando eu voltar, eu vou voltar totalmente recuperado, glorificando ao Senhor pela minha cura. Então, como ele está um pouco debilitado, né, às vezes carece de estar com a cadeira de rodas, ele não quis vir por isso também, pela questão também imunológica, né, que está com a imunidade muito baixa. Então ele não pode ter contato com muitas pessoas, porque daqui a uma semana, sem ser a próxima outra, ele vai começar as sessões de quimioterapia e imunoterapia. E aí Deus vai estar lá curando o fígado dele. Porque eu também creio num Deus que antes dele começar, ele pode curar. Basta uma palavra do Senhor. Mas se a gente precisa passar o processo, nós estamos aqui para passar esse processo. Porque tudo que temos e somos é do Senhor. Então é para glorificar o nome de Deus. Então a nossa vida é essa. Vivemos a vida inteira e viveremos até o nosso último dia aqui, glorificando o nome de Jesus. Então às vezes a gente está triste, às vezes a gente chora, às vezes a gente ora, às vezes a gente não tem palavras para falar para Deus, mas a gente crê que o Senhor está agindo nos detalhes da vida do nosso pastor, na minha vida, na vida da Bia. Então continue orando pela gente. Eu vim hoje porque ele me pediu para dar um abraço em vocês. Eu vim hoje porque a gente está morrendo de saudade. Eu acho que o pior para ele é não vir à igreja. Se ele não tivesse que me ver, ele não ia ficar tão triste. Mas ele ficou lá com a Bia, ele ficou lá com a minha irmã, porque meus enfermeiros de plantão estão aqui também hoje, né? Deus tem feito grandes coisas, irmãos. Para vocês, para terminar, porque o Felipe já me olhou 2 vezes. Mas Deus está levando a gente além, no melhor, está preparando tudo, está mostrando que Ele é Deus em cada detalhe. A nossa função como crente em Jesus é clamar e crer, mesmo sem ver, olhar além da circunstância. Hoje eu vejo um pastor mais magrinho, Bruno, 22 quilos, está mais magrinho. Graças a Deus que eu tenho que ajudar ele a levantar. Eu e meu pai, a gente não aguenta não. Mas a gente vê um pastor mais magro, debilitado, que às vezes ficou com a garganta ali meio complicada por conta da rádio, mas agora já está melhor. E eu olho além. Eu já estou vendo ele entrar lá naquela porta, vindo abraçar vocês, dizendo, estou curado. É assim que a gente enxerga, é olhar pela fé. Eu não sou forte, eu não sou corajosa, mas o Senhor tem me fortalecido e me dado coragem todos os dias para vencer, e nós vamos vencer. Ele será mais uma testemunha viva, porque todos nós somos milagre. Ele será mais um. Em breve esse tempo vai passar. Continue confiando, continue crendo, continue orando. Não perca de vista, não esqueça. E já passou quantos dias mesmo que o pastor não está vindo na igreja? Porque quando vai passando o tempo, a gente vai se acostumando. Não se acostume. Ore, dobre o seu joelho, mantenha a sua fé. Porque hoje você está orando por alguém que continua, tá? Mas orou muito por você. Ele ora por essa igreja todos os dias. Ele ama vocês de todo o coração. Ele está sofrendo porque ele está morrendo de saudade. Por ele já estava aqui, de segunda a segunda, saindo 11 da noite como sempre. Mas agora é um tempo de se recuperar, para depois vir testemunhar. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos continuar. Estamos juntos lá com vocês, cultuando de casa, orando, agradecendo. Ele morre de chorar, porque vê a igreja, vê vocês, fica com saudade. Mas a gente em breve está aqui. E todos os outros irmãos que estão doentes, nós temos orado para que estejam junto com Ele aqui em breve, para a gente glorificar o nome do Senhor. Amém?
Bom dia, igreja. Como é bom confiar no Deus que cuida de nós, cuida da nossa igreja e continua cuidando das programações que temos pela frente. Então, me deram essa missão aqui de falar várias coisas que a gente tem para a semana. Inclusive, hoje, após o culto, teremos a Cantina das Escolhidas com várias coisas gostosas. Então, não deixe de passar ali e comprar sua sobremesa para levar para casa. Hoje também tem às 16h30 a oração do grupo das mulheres, das escolhidas. E hoje à noite temos o culto do Jovem Batista, nosso culto da juventude. Cadê a animação, galera? Nosso preletor está ali sentado, Luan, será o nosso preletor da noite. Então, venham estar conosco. O culto vai ser realizado pela juventude, mas não só para a juventude. Toda a igreja está convidada e intimada a estar conosco aqui louvando ao Senhor, ok? E também, ainda seguindo nos avisos da juventude, as camisetas. A gente tem colocado no grupo, que ainda tem algumas poucas camisetas, agora só tem da branca. Hoje eu não tenho nenhum modelo para pedir para levantar para vocês verem, mas eu botei no grupo, acho que a maioria viu. Nós temos a camiseta... Ah, tem, Maria. Levanta aí, Maria. Ó, olha que linda, azul, gente. Ainda tem alguns poucos modelos da camiseta branca, mas a gente está pretendendo encomendar. Então, você que quer encomendar sua camiseta azul, fale comigo hoje, porque a gente vai precisar encomendar amanhã e a gente vai precisar fazer esse pagamento antecipado. Então, a camisa custa R$70, tanto a branca quanto a azul, mas para fazer mais, a gente precisa pagar antes, tá? Então, se você quiser, eu vou estar ali no final, Carinha, a gente vai estar ali no final, para entregar quem já pagou, já encomendou a sua, e também anotar as encomendas, beleza? Mais uma coisa, Congresso da Juventude também está chegando. Isso aí, 29 e 30. E da mesma forma que eu falei do culto da noite. Nosso congresso é realizado pela juventude no sábado e no domingo, mas não só para a juventude. Toda a igreja é nossa convidada a estar conosco aqui para aprender mais. Nosso tema tá ali, ó, o nosso dia. Nosso tema Somos Um, que está na nossa camiseta. E aí, não deixem de já marcar no seu calendário estar conosco no dia 29 e 30 de agosto. Hoje, Tiago não está conosco, nosso ministro da Juventude, porque está pregando num congresso. Esse mês de agosto tem congresso de juventude em todas as igrejas, né? Ontem eu vi o pessoal no Meier e tudo mais. Hoje o Tiago está lá em Seropédica, logo ali, em Seropédica, pertinho, pregando num congresso da juventude, mas à noite vai estar conosco também no nosso culto do jovem. Mais uma programação que está chegando, nossa feira missionária. Cadê o uhul, Valéria? Uhul! Dia 13 de setembro, é um domingo, vamos fazer no mesmo formato que a gente fez no ano passado. A gente vai ter aqui o culto, vai ter a feira lá com várias coisas gostosas para a gente comer. Inclusive, amanhã, os líderes de ministério estarão reunidos, né, Valéria? Online, para a gente poder definir algumas coisas da feira missionária. E vai ser na parte da manhã, com várias coisas gostosas. Não deixe também de marcar no seu calendário, 13 de setembro. E mais uma coisa, nós temos nos reunido, além dos domingos, além de quarta-feira, a gente tem se reunido também nas sextas, agora de forma online. A gente já tinha começado aqui, né? Mas aí por várias questões a gente começou a fazer online nosso momento de oração pelo pastor Hugo. Semana passada a gente teve, na sexta passada a gente teve, mas a gente sabe que ainda é um pouco difícil para os irmãos acessarem, né? Então, a gente vai estar disponibilizando o link e quem estiver precisando de ajuda, a gente tenta ajudar também a baixar no celular ou no computador para vocês estarem conosco juntos, orando às 19 horas, todas as sextas-feiras. Na sexta-feira, inclusive, a gente já, além do pastor Hugo, né, a gente esteve orando pelo pastor Hugo, mas a gente já teve resposta de oração, como Juliana falou aqui, de um outro irmão que também já recebeu a notícia da cura. Então, vamos continuar juntos, unidos em oração, que isso é muito importante. É muito importante que a nossa igreja esteja unida em oração. E eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar, mas eu queria ver se a gente tem visitantes hoje. Temos visitantes que estão conosco pela primeira vez ou segunda vez? Não temos visitante? Tem uma visitante ali. Vou pedir para o pessoal da recepção. Tem duas visitantes. Essa visitante eu conheço. Oi, visitante. Vou pedir para o pessoal da recepção trazer uma lembrança. Não deixe de preencher esse formuláriozinho. Tem uma caneta dentro da sacola. Não por falta de
De caneta. Ah, tá. E os irmãos que estiverem próximos, por favor, cumprimentem nossos visitantes. Obrigada. E aí, como vocês estão vendo aqui atrás, hoje é o dia do jovem batista. E a gente não pode deixar, por mais que o culto seja à noite, de convidar os nossos jovens batistas para estarem aqui na frente para a gente fazer uma oração. Jovem, qual é a configuração de jovem? 18 anos até... A partir de 18? Até onde o seu coração pedir. Me disseram aqui, eu não posso limitar. Vem, Juliana, já começa. Vem no dia certo, vem no seu dia, jovem. Jovens, venham aqui na frente. Venham, gente, venham, gente. 18 anos até... Não vou limitar. Eu tenho 33 e estou aqui na frente. Felipe tem 30, Felipe ainda está na faixa etária. Tem gente lá em cima, Mateus, Pedro, Rebeca, vocês são jovens. Ou vocês são velhos já? Já são velhos? São velhos. Felipe falou que vocês são velhos. Não, desculpa, não tem velho aqui, verdade. Nunca mais vou poder dar aviso. Nunca mais vou voltar aqui. Quem? Ah, tá, entendi. Eles estão falando que mas estão descendo. Venham, jovens. Só vocês, jovens. Júnior, você é jovem também, vem. Jovem. Já tem jovens aqui também. Adolescente, Juliana. Eu vou pedir para a Marilda vir orar por nós, jovens. A nossa mais jovem, é verdade. Ela representa. Já até garantiu a camisa dela da juventude, inclusive, galera. Façam como a Marilda. Garantam sua camiseta. Ora por nós, jovens. Também sou jovem, tá? Oremos. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento em que estamos aqui reunidos em família, Senhor Deus. É a tua família. E nós te agradecemos pelos jovens da nossa igreja. Que tu estejas com cada um, dirigindo suas vidas, cuidando, protegendo. Que o Senhor seja o amigo, Senhor Deus, constante deles, Senhor Deus. Que eles te busquem, que eles saibam que só em Ti há a esperança da vida eterna, Senhor Deus. E que eles cuidem das suas famílias, que eles sejam testemunhas vivas do Teu amor para seus amigos, seus familiares. Nós sabemos que não é fácil ser jovem no mundo, Senhor, mas que o Senhor fortaleça cada um, renove suas forças. E nós Te louvamos por nossos jovens, que eles estejam sempre aqui em comunhão contigo e com os irmãos. Como é importante esse momento em que estamos juntos, Senhor Deus. E Te cultuando, Senhor Deus, junto com eles. Obrigado por cada um. Aqueles que já têm família formada, Senhor Deus, abençoa suas famílias também, seus filhos. Que o Senhor cuide de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Marilda. Nesse momento, gostaria de chamar nossas crianças. Vamos ter a nossa saída das nossas crianças. Temos aqui a tia Márcia. Temos mais tias? Nós vamos orar pela vida deles. Delô, já que você veio aqui à frente, vamos orar pela vida das nossas crianças? E também já vamos orar pelo nosso momento de dízimos e ofertas. Tá bom? Que lindo, né, ver essas crianças aqui, né? Tivemos uma época de escassez aqui, mas graças a Deus, glória a Deus, as crianças estão vindo. E a igreja tem que estar intercedendo para que Deus envie mais famílias com crianças, que é o presente, mas principalmente visando o futuro da igreja, né? Grandioso Deus, amado Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela bênção desse dia em nossas vidas.
Obrigado, Senhor, pela presença de cada pessoa aqui, cada família representada. Ó Senhor, queremos interceder pela vida dessas crianças. Deus, o Senhor esteja abençoando, cuidando de cada um, Senhor, segundo as suas necessidades. Ó Deus, Tu conheces, as bem conheces, ó Deus, a vida de cada uma delas. O Senhor aplana o caminho que elas irão seguir, ó Deus. Abençoa os lares onde elas vivem, ó Deus, os seus responsáveis, para que sejam pessoas que tenham testemunho para dar de Ti, ó Deus, e ser com esse departamento infantil, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada pessoa que se dispõe a ajudar, as professoras, as lideranças, ó Deus, que elas saibam lidar, Senhor, com as crianças, ensinando a Tua palavra, conscientizando da necessidade que eles têm de crescerem, ó Deus, nos seus caminhos, ó Deus, e venha, Senhor, aprender e nunca se afastem dos Teus caminhos, Deus, que eles aprendam e sintam que precisam Te conhecer e Te reconhecer como Senhor e Salvador das suas vidas, ó Deus. Abençoa, Deus, que mais crianças possam estar chegando, ó Deus, e que eles sintam, ó Deus, bem acolhidos, bem recebidos, que as professoras sejam flexíveis, maleáveis para lidar com eles, para que não cause nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada departamento da Tua igreja, ó Deus. Neste momento lembramos mais uma vez do pastor Hugo, ó Deus, tem também a alegria de ver essas crianças aqui, ó Deus. Que ele tem o amor pela criança, pelas crianças, o amor pela igreja, amor pela Tua obra, ó Deus. Abençoa-nos, Senhor. E ser também com os momentos aqui de dízimos e ofertas, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, ajudando na administração, nos recursos da Tua igreja, para suprir as necessidades, ó Deus, que nada falte aqui na Sua casa, ó Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que entendem que é um momento de prazer poder estar ofertando e dizimando, que nunca falte, Senhor, a condição na vida dos Teus servos. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Muito bom declarar isso, né? Muito bom cantar. Jesus Cristo mudou o nosso viver.
a partir do momento em que o conhecemos. Muito bom declarar isso. Nós teremos a nossa mensagem da palavra, mas antes do Júnior vir aqui, nosso primeiro vice-presidente Kleber tem uma palavra, tá bom? A paz do Senhor para os irmãos, amém? Irmãos, já que Juliana está aqui, eu vou deixar um versículo para o pastor que ele quase não conhece, né? Sabe qual é, né? Que está sempre passando para ele, depois do recado da igreja. Rapidinho, irmãos. Josué, capítulo 1, dos versos 6 até o 9. Ele quase não conhece, né? Se puder até colocar aí. Diz assim a palavra do Senhor: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Irmãos, seguindo aí no último domingo à noite, eu dei uma palavra com a igreja. O pastor, seguindo a orientação dele, nós vamos, de uma forma nobre e muito corajosa, pediu que nós fizéssemos uma assembleia extraordinária. Conversamos com todos aqui os irmãos. O assunto é o sustento pastoral, para ele ficar mais sossegado, para ele saber o quanto a igreja o ama. Então, o assunto único da Assembleia Extraordinária na semana que vem é sustento pastoral. Não foi a igreja, não foi a diretoria, não foi ninguém, não somente a vontade do pastor. Então, a gente, obedecendo aquilo que ele pediu, nós estaremos fazendo a Assembleia Extraordinária. Um ponto, não será online, terá que ser presencial. Portanto, os irmãos que estão online, se quiserem participar da Assembleia, precisarão estar aqui presentes. Não faremos abrir sinal para ninguém votar. Então, será assunto da igreja e precisamos dos irmãos aqui. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a amada igreja. Obrigado. Obrigado, irmão Kleber. Vem cá, Júnior. Júnior é um grande irmão, meu padrinho de casamento. Né, Júnior? Eu sou padrinho também de casamento dele. Tá bom, tá bom. E o irmão Kleber acabou de pedir para avisar que após o culto teremos uma reunião com os diáconos e a diretoria da igreja, tá bom? Júnior é um grande irmão, né, amigo de infância. Da outra vez que ele falou aqui, ele compartilhou um pouco disso. E mais uma vez ele está aqui com a palavra. E que Deus te use, meu irmão, que Deus te abençoe grandemente, viu? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, ó Deus, porque temos o Júnior aqui, ó Deus. Obrigado porque o Senhor o trouxe para esse dia, ó Deus. Pai querido, use-o, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, para falar aos nossos corações, ó Pai. Toma, ó Deus, sua vida de sua família, ó Deus, sua esposa Tamara. Pai querido, toma, ó Deus, as suas palavras em Tuas mãos para que fale aos nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias, capítulo 29. Felipe, ele não me respeita, né? Eu já falei para ele me chamar de pastor, que agora eu sou pastor, não é para... Brincadeira, tá, meus irmãos? Isso aí é brincadeira. Felipe, não adianta, vou ter que reclamar com o pastor Hugo a respeito. A gente nascido e criado juntos lá na PIB de Mesquita, igreja que nos formou, né? De vez em quando surge um negócio bom em Mesquita lá. O Felipe veio para cá. Essa aí, a parte boa fica com o Felipe, com o Tiago também, que é mesquitense, e eu já sou a parte ruim, né?
Queridos, é sempre uma alegria de verdade estar aqui, mesmo em meio a essa toda a turbulência, né? Que não turbulência no sentido generalizado, mas em meio àquilo que deixa a gente inquieto, né? Em relação à saúde do pastor Hugo. E a gente sabe que o Senhor está cuidando de tudo. E é mediante justamente isso que eu gostaria de pensar com os irmãos. Uma palavra pertinente, sensível a esse momento da igreja. Queridos, o pastor de vocês, eu não estou falando isso porque a esposa dele está aqui não, mas eu falo de coração. Ele é uma verdadeira unanimidade, sabe, em relação ao carinho que as pessoas têm com ele. Os pastores, os amigos, todo mundo muito preocupado com o pastor Hugo, porque ele de fato é uma pessoa muito gente boa, né? É o famoso gente boa, é um camarada que é de Deus mesmo, aquele que marca a vida da gente. Eu me recordo Juliana, quando o Hugo estava internado, né, por ocasião da Covid, eu encontrei com o Aminon, né? O Aminon era meu amigão mesquitense também. O pessoal esquece que ele era mesquitense porque a igreja dele era de São João. Mas a gente estava junto, ele ia pregar em algum lugar e eu marquei de ir com ele. Aí ele estava muito triste, eu ainda não tinha proximidade com o pastor Hugo, né? Aí ele falou que estava muito triste com a situação que o Hugo estava vivendo em relação à internação e tudo mais, que ele estava muito preocupado de perder o Hugo. Ele falou algo que eu nunca esqueci. Aí ele falou assim, o Hugo nunca desvalorizou, pelo contrário, sempre valorizou o meu trabalho como alguém que serve à juventude, e o Hugo já muito experiente com o trabalho, ou seja, é alguém que potencializa, né? Então eu fico muito honrado de estar aqui com os irmãos e ao mesmo tempo muito feliz de partilhar também da amizade com o pastor Hugo. É alguém que a gente pode contar para orar, alguém que a gente pode estar contando sempre na caminhada ministerial. Então vamos ao texto, queridos. É uma alegria mesmo estar aqui, mesmo em meio a tudo isso, é bom estar com os irmãos, é bom estarmos juntos, encontrarmos amigos, Felipe, Desirê, Karim, João, que está aí também, que é um amigão desde o tempo de Cru Campos, Maria, e vamos juntos. Capítulo 29 de Jeremias, versículo 4, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês eles os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Verso 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei em todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Assim diz o Senhor. Curva sua cabeça, feche seus olhos, meu irmão. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz e ela vem para gerar vida aos nossos corações. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque mesmo em meio a qualquer situação sabemos que temos um Deus que tem planos para nós. Nós podemos confiar na restauração que vem de Ti e, além disso, podemos confiar na dependência, Pai, que podemos ter no Senhor. E eu venho te rogar, Pai, que o Senhor venha ser conosco nesse instante, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, gerando vida aos nossos corações aqui, de modo que tenhamos, ó Pai, a plena certeza de que o Senhor cuida de nós, Pai.
seja com o pastor dessa igreja, seja com o pastor Hugo, Pai, que é um amigo, é de fato um amigo de todo mundo. Que o Senhor possa estar cuidando dele, abençoando a ele, a Juliana, a Bia, que o Senhor possa estar operando maravilhas, ó Pai, em sua vida, e que mais uma vez, um ato 2, ó Pai, nós possamos aqui sermos testemunhas do milagre que o Senhor está a operar na vida do teu servo. Obrigado, em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Queridos, para aqueles que caminham na fé, o horizonte que seguimos é sempre desenhado por aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, nunca é desenhado por aquilo que nós construímos, né? Na vida de fé funciona assim. A vida de fé não é desenhada a partir das nossas métricas, a partir dos nossos projetos. Na verdade, quando nós estamos a construir os nossos projetos, construir a nossa vida, de alguma forma caminhar sem o olhar da fé, é justamente aí, obrigado, irmã, é justamente aí que nós encontramos a nossa ruína. É justamente neste lugar da independência, né? Da rebelião, é aquilo que nós podemos chamar de maioridade da fé. É nesse lugar que nós nos desvencilhamos profundamente dos propósitos do Senhor para nós e começamos a trilhar o nosso próprio caminho. O ponto é que quando nós chegamos nesse verdadeiro ambiente de consciência de que nós caminhamos a partir da misericórdia de Deus, nós começamos a tomar real ciência daquilo que de fato somos em Deus, daquilo que de fato nós estamos em Deus na nossa travessia, na nossa contínua caminhada, e a partir desse lugar algumas verdades nos são apontadas. Esse texto aqui é um texto cirúrgico e fundamental para observarmos como que Deus age na vida de alguém a partir da sua misericórdia, como Deus age em um povo a partir da sua misericórdia. Tudo que Ele faz por misericórdia. Por misericórdia, Deus usa até mesmo o profeta Jeremias para falar. Porque nós estamos aqui diante de um texto que é proclamado, uma carta que é proclamada a partir do profeta Jeremias, mas é entoada, escrita unicamente por Deus, não por Jeremias. Jeremias é aquele que está em crise. Jeremias é aquele que vive a profundidade de um lamento. Prova disso é que tem um outro texto, um outro livro chamado Lamentações de Jeremias, onde ele vai apresentar toda a sua dor. De alguma forma, aqui Jeremias, o livro principal, digamos assim, esse profeta, ele vai proclamar aquilo que ele está acreditando ser a verdade de Deus aos corações, de forma a esses irmãos, essas pessoas, esses que estão vivendo essa expectativa muito triste, né? Não uma expectativa feliz, de desespero, de lamento, uma expectativa profunda de dor em relação ao exílio, que eles possam ter fé em meio às tribulações. E assim é durante todo o texto bíblico. Se você se lembrar, lá no Novo Testamento, você tem as cartas do apóstolo Paulo aos irmãos das variadas igrejas que ele vai pregando, das variadas cidades. E o ponto é que, em vários momentos, queridos, o apóstolo Paulo ele está a encorajar aqueles irmãos, a fé daqueles irmãos. Porque a fé tem a ver profundamente com coragem. Fé tem a ver, queridos, com ter senso de coragem. Coragem é o quê? Coragem é você temer aquilo que precisa ser temido e enfrentar aquilo que também precisa ser enfrentado. Isso é coragem. Coragem não é não ter medo de tudo, sabe? Ou melhor dizendo, não ter nada que te deixe com medo. Coragem não significa ter imprudência. Não significa isso. Coragem é você compreender verdadeiramente o que você precisa fazer, o que você precisa temer e o que você precisa enfrentar. Mesmo que isso venha ocasionar em você medos, tristezas, sofrimentos. É coragem, é como um pai que precisa ter coragem para educar um filho que está tendo decisões complicadas e equivocadas. É coragem. No fundo, ele gostaria de não passar por aquilo que ele está passando, de ter um filho com decisões equivocadas, caminhando em prol de seus próprios projetos, em direção a ruínas. Ele não gostaria de vivenciar isso. Mas o fundo é que ele precisa enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Ao mesmo tempo ele teme. Por quê? Porque ele não gostaria de vivenciar. São nesses termos que acontece. O ponto é que quando nós somos exortados pelo Senhor, quando nós vivemos a partir do Espírito Santo de Deus, nós começamos a habitar esse lugar da coragem, para vivenciarmos aquilo que precisa ser vivenciado em nossa fé. E nós começamos a trilhar esse caminho
da profunda dependência, da misericórdia. E nós começamos a encontrar na Escritura sempre relatos que apresentam pessoas em prantos, lamentos, e Deus, com a sua graça verdadeiramente bondosa, agindo na vida de pessoas. E é justamente nesse agir misericordioso de Deus com o seu povo, para conosco individualmente, para conosco como igreja, e pensando aqui o povo de Israel, que nós nos encontramos com esse texto que representa aqui esse grito de coragem da parte de Deus ao povo, dizendo: olha só, continuem, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de todos os exilados, eu continuo sendo o Deus de vocês, eu continuo sendo o Deus de vocês. Vocês são os exilados, sim. Vocês foram sitiados, um governo sitiou a nossa cidade, nos tirou de um lugar e nos habitou em outro lugar. E a história vai narrar que, a princípio, Babilônia, a partir de Nabucodonosor, eles transicionam aqueles que são os mais inteligentes, não sei se talvez os mais bonitos, mas o texto diz que os mais inteligentes vão. A referência de culto vai, porque os religiosos também vão. E quando você tira, queridos, o camisa 10 do time, você impede todo o ciclo de ação que um time tem para se defender e também atacar. Porque ele é o ponto de referência, porque o zagueiro defende pensando em dar a bola para o camisa 10. Que passe pelo 5 e 8, mais fundo é o camisa 10, entende? É o craque que vai distribuindo. E o povo, ele não tem mais esse centro de inteligência. Não sabe mais muito bem o que tem que fazer, para onde vai, o que vai fazer em meio às situações mais adversas. E o texto bíblico vai sempre descrever essa trajetória na vida das pessoas, nesse momento de exílio. E há de convir, queridos, que nós, em muitos momentos, nós trazemos à memória, por exemplo, personagens como os fariseus, acreditando que são esses, aqueles que são os piores referenciais de fé possível. E de fato eles não são pessoas muito agradáveis à nossa fé. Ai de vocês, fariseus hipócritas, que exigem algo do povo que vocês mesmos não fazem. Só que, meus irmãos, é bom lembrarmos que, diante dessa maior derrota que é ser talvez um fariseu, é bom lembrar que no fundo, o fariseu, ele carrega uma característica, dentre tantas, que pelo menos é singela, que é o medo do exílio. Entende? O fariseu é aquele que é tão conservador que ele tem medo de errar de novo e o povo viver o exílio de novo. Porque o exílio é a pior marca de um povo. O sofrimento coletivo é a pior marca possível. E existem sofrimentos diversos. Existem sofrimentos que um povo promove a outros. Consegue compreender? E existe o sofrimento que é afetado, que é direcionado a um determinado povo e que afeta todos, que fazem com que todos venham ao lamento, ao pranto e seja uma destruição completa. Mas, ao mesmo tempo, é um sofrimento que esse povo que está sendo afetado, destruído, tenha plena compreensão de que cavou a sua sepultura. Afinal de contas, é o próprio profeta Jeremias que diz, relata, o meu povo constituiu para si 2 males. Eles cavaram, abandonaram a mim, a fonte de água viva, se relacionando o quê? O próprio Deus falando por meio do profeta. E cavaram cisternas rasteadas que não retêm o quê? Água. É um povo que tem plena consciência, ou precisa ter a plena consciência que ele cavou a sua cisterna. É um povo que destruiu aquilo que há de mais precioso para a vida, que mantém a vida de fato plena e possível de ser habitada, que é a água. Cavaram para si cisternas que não retêm água. Por quê? Porque eles abandonaram, antes de tudo, a fonte de água viva. E esse povo, ele precisa ter plena consciência, em meio à sua destruição, o que aconteceu para acontecer o que aconteceu, entende? Porque existe um erro muito complexo, que precisa ser enfrentado por nós, queridos. Quando nós habitamos o lugar do sofrimento, e nós não reconhecemos que o sofrimento que nós estamos vivendo é um sofrimento que é fruto das nossas escolhas. É um sofrimento fruto daquilo que nós estamos vivenciando. E existe também o sofrimento que é inerente à vida, como a dor, como ter um filho que você cuida, que você educa no caminho do Evangelho,
e você tenha plena consciência de que você cuidou, que você apacentou, que você cuidou da sua casa, que você levou não somente para a igreja, mas fez esse caminho de fé junto com o seu filho, e o seu filho hoje está tomando decisões equivocadas. É compreender que não tem culpa a partir da sua trajetória e que não é prudente você alimentar esse tipo de culpa. Existem situações como o luto que todos vão passar. Todo mundo vai um dia enlutar-se, né? Todo mundo. Eu até me lembro, né, de uma frase que é um retrato claro do luto, que é quando o luto nos chega a nós, né, como uma realidade do amor, não como simplesmente uma dor, entende? Porque só entra em luto profundo quem amou. O luto é para quem um dia amou. Quem é indiferente não tem luto, não tem dor. Ou seja, o sofrimento, meus irmãos, como aquilo que não está diante das suas escolhas, que é fruto das escolhas de outros, é algo que você não tem controle, mas que você vai vivenciar. É como perder alguém que você muito ama, que você vai vivenciar. É como a doença que chega e que você não tem resposta, mas simplesmente chegou. É aquela pessoa que se cuida e, infelizmente, chega. E a gente precisa buscar, na dependência de Deus, forças de onde eu não tenho. O ponto é, seja qual for a forma como você vai elencar o seu sofrimento, o ponto é que todos vivem o sofrimento. E pessoas que não sofrem, queridos, não são críveis, não dá para acreditar nesse tipo de pessoas. Pessoas que não sofrem são pessoas indiferentes, são pessoas que não são capazes de olhar a vida como ela de fato é, como algo vivo. São pessoas que não sofrem. Porque o caminho da vida, infelizmente, como a Juliana bem disse aqui, é o caminho da naturalização, né? Nós começamos a lidar com aquilo que está acontecendo de modo natural, e um dia eu oro pelo pastor porque ele está doente, no outro dia também, e depois já está normal. Consegue compreender? A gente começa a banalizar as coisas. Por exemplo, você se lembrando aí do tempo da Covid, no início, o teu tempo ali, diante da televisão, vendo notícias totalmente assustadoras, e você preocupado se o próximo seria você, ou um familiar seu, ou um irmão da sua igreja, você ainda estava com medo. Você ainda sofria por aquele que estava ali, chorando um luto. Só que depois você começa a naturalizar a morte. Porque é esse fenômeno mesmo que a sociedade começa a beber, entende? É como, por exemplo, eu, agora expondo a minha realidade, exemplo, um professor que está ali numa sala de aula, a um nível de estresse absurdo, porque, infelizmente, nós estamos em crise com a realidade educacional no Brasil, não sei se já te contar. E você começa a naturalizar, sabe, dar aula para um aluno, e já ensinar a ler para uma criança já não é mais a beleza que um dia já foi para você, consegue entender? E em um dado momento você está numa situação ali, eu no meu caso dando aula de matemática para um aluno, e do nada eu vejo um aluno todo doente ali, com o seu problema de pele, e eu percebo o seguinte, que ele não tem o cuidado do seu pai e da sua mãe, porque ele não se deu o trabalho de levar ao médico. Só que o caminho natural, meus irmãos, da vida, é a banalização daquela dor, e eu simplesmente entrar numa sala e sair pela outra, nem aí para o que aconteceu na vida daquele menino, como se eu fosse total, unicamente alguém que está ali só para transmitir um conhecimento, e não está nem um pouco envolvido com o que acontece com aquela vida. É o caminho, é a banalização, meus irmãos. E é justamente nesse lugar, onde nós recusamos a indiferença, é que nós nos afetamos com a dor do outro, é que nós tomamos o caminho do cuidado como uma filosofia de vida, e nós escolhemos, queridos, a presença como uma encarnação da vida cristã, acreditando de verdade que não há como viver a vida de fé se não for a partir do óculos da misericórdia, e essa misericórdia ser uma misericórdia encarnada, onde eu opto por ser misericordioso com aqueles que estão comigo, e onde eu estou aberto à misericórdia de Deus, que vai chegar na minha vida através de outros. Porque é assim que Deus age. Porque Ele não habita em templos construídos por nossas mãos, lembra? Ele habita em nós. E o templo, por sinal, só há valor por quê? Porque existe a igreja aqui reunida no templo. Do contrário, pode ser qualquer outra coisa. O ponto é esse. O caminho da dependência, meus irmãos, nos ensina, dentre tantas coisas, a termos coragem, quando não há nenhum tipo de sinal de que o plantio vai haver de fato frutos. Repare o verso 4 que está escrito: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas,
Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. O cenário não é favorável. O exílio está à porta. E, na verdade, ali já está ali. O exílio, a destruição completa. E o que acontece é, diante de variados clamores do povo, a resposta por parte de Deus não é: olha só, eu vou responder a vocês na hora que vocês quiserem. A resposta do Senhor, antes de dizer e o povo memorizar isso como uma oração, como um canto, no versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Antes dessa oração, antes desse caminho, antes desse versículo que eu já memorizei e você também, ou se não memorizou, sabe muito bem a linha de condução. Antes desse verso, existe o verso anterior, que diz: olha só, vocês não vão sair agora do exílio, vocês têm um caminho no exílio. São 70 anos contando desde o tempo de fato ali exilado, quanto o começo da destruição. Vocês não vão sair agora, vivam a vida de vocês, uma geração vai passar por aí. Construam casas, plantem, semeiem, construam casas, habitem nelas, tenham filhos. Gente, essa é a afirmação mais clara de que uma geração vai surgir no exílio. E ela vai ter que vivenciar o exílio como algo seu, chamando de seu exílio, aquilo que vivenciou em sua própria história. Casem-se, tenham filhos. Como assim? A gente vai precisar criar moradia aqui? A minha família vai ser formada nisso? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Casem-se, tenham filhos, construam casas. Talvez você não viva para ver a saída do exílio. Aqui tem implicações como a perspectiva geracional, a ideia de que nós construímos o que construímos para além. Mas aqui também está a realidade seguinte, de que é para plantarmos quando a colheita não está evidente, meus irmãos. O caminho da dependência de Deus, seja ela qual for, seja diante das dores da vida, seja diante das incertezas, aquilo que não é dor, mas aquilo que de alguma forma te promove desconforto, provoca desconforto na sua jornada, é um caminho que deve nos ensinar a, mesmo não tendo a evidência da colheita, plantarmos. Porque o resultado da colheita é como no caminho da proclamação da fé. Sabe, você não escolhe a quem evangeliza. Você simplesmente evangeliza porque quem dá o fruto é o Senhor, não você. No poder do Espírito, Deus age através da sua vida. Da mesma forma é na vida, diante das maiores turbulências ou das tranquilidades. Nós devemos plantar não tendo a certeza da colheita, sabendo que mesmo plantando, talvez não seja você que vai colher. O ponto é que nós temos que plantar. O ponto é que nós precisamos caminhar de uma forma a não congelar a nossa vida nas nossas dores, tendo real consciência de que a dor ela de fato dói, tendo real consciência que os lamentos são reais, mas nós não podemos, diante da dor, paralisarmos-nos totalmente. Nós precisamos seguir o caminho da dependência de Deus, e o caminho da dependência de Deus é o caminho que nos ensina a trilharmos uma vida confiante de que o Senhor dará a colheita, e o tempo da colheita não compete a nós só cabe unicamente plantar, quando não há evidência de que é possível colher. Só é possível ter a certeza de que o Senhor dará o tempo certo à colheita. Nesse primeiro momento do texto, queridos, está tudo devastado. O profeta Jeremias, em Lamentações, vai descrever o seguinte, no capítulo 4, realidade devastadora. Capítulo 4, versículo 10 diz o seguinte: com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram sua comida, quando o meu povo foi destruído. No caminho da destruição, um cenário nem um pouco otimista, um cenário que tem escrito em sua história mulheres bondosas. E é interessante que o autor faz questão de destacar, né? Mulheres bondosas não são mulheres impiedosas, não são mulheres más, ao ponto de uma mãe cozinhar o próprio filho.
para que pudesse comer. Esse é o cenário do exílio. Esse é o cenário. É destruição completa, é não saber o que fazer, é o absurdo. O absurdo ao ponto de uma mãe cozinhar o próprio filho. E no caminho do exílio, aqui os exilados ouvem: plantem, construam casas, casem-se, tenham filhos, porque no tempo certo a colheita chegará. Além da coragem de plantar enquanto não existe nenhum tipo de perspectiva de colheita, observe o verso 11 novamente, que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Queridos, aqui existe uma clara evidência da parte do profeta de que, diante de outros, muito similar, meus irmãos, muito similar à lógica do apóstolo Paulo, que chega a uma igreja, planta a igreja, sai, chegam-se falsos profetas e tentam destruir aquilo que o apóstolo Paulo está construindo. Aqui nós temos esse mesmo cenário. Olha o versículo 8: porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Muito similar a essa ideia de alguém que constrói e chega outro para destruir. Aqui também acontece. Não é novidade no Novo Testamento. Nem tampouco novidade agora, nesse tempo, onde nós vemos pessoas construindo algo singelo, algo verdadeiro, e outros chegando para destruir, muitas vezes. Igrejas que caminham durante muitos anos bem, e em algum momento, cedem a diversas heresias, por exemplo. Não é incomum observarmos isso em nosso meio. Da mesma maneira acontece aqui. O Senhor lembrando por meio do profeta: não deem ouvidos, ouçam somente aquilo que eu tenho a dizer, porque sou eu que conheço os planos que tenho a vocês. Meus irmãos, diante do caminho de dores que exige diante de nós a dependência para a verdadeira restauração, nós precisamos acreditar que o Senhor nunca nos abandona. Nós plantamos sem saber o tempo certo da colheita. Da mesma maneira, nós sabemos muito bem quem desenhou a nossa história e quem continua a desenhar. Quem continua a construir a nossa trajetória, aquilo que nós temos a viver em Deus. Aquele que tem o único e total poder para nos determinar aquilo que precisamos fazer. Somente o Senhor, Ele sabe os planos. E não é fácil, meus irmãos, caminharmos diante das incertezas. Não é fácil. Diante das incertezas, o caminho mais natural é irmos para a lógica do desespero e no desespero acharmos que o Senhor nos abandonou, acharmos que o Senhor não está conosco. Só que a gente precisa se lembrar que esse mesmo Deus que tinha planos para o povo dele lá em Israel é o mesmo Deus que tem planos para mim e para você, que não nos permite trilharmos o caminho do desespero como única possibilidade de vida. Existe um reconhecimento, meus irmãos, de que, verdadeiramente, o desespero em algum momento vai chegar. O ponto é que o desespero nunca pode ser uma lógica em um fio condutor. Porque quando o desespero começa a ser uma lógica, um fio condutor, isso é resposta de que nós nos esquecemos de que Deus nunca nos abandona, que Ele tem planos para nós, que Ele tem um caminho para nós. E seja o caminho que estamos agora trafegando, no trajeto que estamos na vida, não interessa, o ponto central e cirúrgico do texto é: o Senhor tem planos para o seu povo. E tendo planos para o seu povo, seja o caminho de dores que estamos atravessando, Ele ainda assim nunca nos deixará. Só que para que esse caminho seja trilhado em verdade, não adianta, você vai precisar trilhá-lo à luz da semeadura, meus irmãos. Eu me recordo, em diversos momentos, quando eu fui missionário na Cristolândia, que alunos lá na Cristolândia, os meninos, que estavam sendo cuidados ali no seu processo de abandono da drogadição, não raras vezes, meu irmão, não raras vezes,
Alguns acordavam com crises, querendo abandonar o caminho que lhes era proposto ali, de tratamento, para sair do vício das drogas e trilhar um novo caminho. Não raras vezes. Mas todos aqueles que não cediam àquele momento de desespero, aquele momento de inclinação pecaminosa, aquele momento onde a sua vontade, a vontade da carne, era largar tudo e voltar para o caminho da drogadição, todos esses que seguiam com fé, eles tinham um caminho de lágrimas, de medos, mas no fim das contas, sempre chegava o tempo da colheita. Só que no tempo da colheita, aqueles que nos lembram que a colheita vai chegar é justamente aqueles que nos amam e nos amam com o olhar da fé. Esses meninos que estavam ali na Cristolândia, eles não chegavam no tempo da colheita somente no momento final do tratamento, sabe? Eles chegavam e visualizavam o tempo da colheita a cada semana em que tinha uma visita, sabe? E chegava um irmão de fé e cuidava daquela pessoa que estava ali em tratamento. Chegava uma esposa que viu o seu esposo vender tudo dentro de casa. Chegava uma esposa ali, um filho, uma filha ali, que viu o seu pai acabar com a estrutura familiar por causa da droga, mas estavam ali, lembrando de que a colheita chegaria. Não adianta, meus irmãos, só tem como colher diante das lágrimas. Porque se não houver lágrimas, se não existir nenhum tipo de lamento e pranto diante do caminho até a colheita, nós nunca daremos real sentido a uma caminhada de fé verdadeira, que trilha a fé a partir da semeadura, certos de que, mesmo não tendo a evidência da colheita, plantando, um dia colheremos. Não raras vezes, esses meninos conseguiam aquilo que eles tanto queriam, que era sair do projeto, voltarem para suas casas, acolhidos pelos seus familiares, respeitado pela sua esposa que um dia ele machucou, respeitado pela sua mãe que um dia ele destruiu, respeitado pelo seu filho que um dia ele desapontou. Não raras vezes eles chegavam até a colheita, mas até chegar à colheita, tinham que haver muitas lágrimas. Não tem como chegar na colheita, meu irmão, se o caminho não for um caminho real, de lágrimas, de lamentos. Porque pessoas que não lamentam, pessoas que não choram, volto a dizer, não são críveis. Não dá para acreditar nesse tipo de gente. E eu termino lembrando o processo final, que é a grande celebração do júbilo posterior ao exílio. Lá no Salmo capítulo 126, que diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Meus irmãos, Provérbios, esses textos dos escritos, Salmos, esses escritos que apresentam a sabedoria do povo, a história do povo, são textos que representam até mesmo um espaço de autoestima do povo, sabe? Porque as nações vizinhas possuíam os seus escritos, os seus oráculos e as suas memórias. E aqui o que está sendo dito é o seguinte: até os outros, até aqueles a qual não viam valor em nós, reconhecem que o nosso Deus tem cuidado de nós. Consegue compreender? O escrito quer dizer isso. E o texto vai dizer logo no início, né? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Foi como um sonho. O sonho no Antigo Testamento é aquilo que acontece, que os autores utilizam justamente para fazer menção a um momento em que o indivíduo deita e dorme e ele não tem mais o que fazer, como quem diz, né? Ele não tem como nem ajudar nem atrapalhar. E simplesmente, no momento de sonho, Deus faz o que Ele quer, não porque no sonho Ele não é impedido de fazer. Não é por causa disso. Mas como de modo didático, aquele que está dormindo compreende que ele não precisa fazer nada para que o Senhor, o Deus de Israel, possa fazer. Esse que é o imaginário daquele que escuta, foi como um sonho. Quando o salmista diz, foi como um sonho, o que ele está dizendo é o seguinte:
Todos nós entendemos que não adiantava a nossa força para que o exílio acabasse ou deixasse de começar, não adiantava. Simplesmente era o Senhor que tinha que fazer, sabe? No tempo certo, a libertação chegou, foi como um sonho. Jeremias, queridos, é aquele que ele não escolhe a primeira via, que é a via da rebelião à Babilônia. Ele não escolhe também a segunda via, que é a via da adoração e da idolatria aos outros deuses e se prostrar em adoração àquele que não é o Deus de Israel. Jeremias é aquele da terceira via, assim como Daniel. Ao ponto de Jeremias dizer o seguinte: construam casas e lutem pela prosperidade desse lugar. Porque o caminho não tem a ver com aquilo que vocês querem, mas sim com aquilo que eu tenho para fazer em vocês, no lugar onde vocês estão. O caminho não tem a ver com as escolhas de vocês, tem a ver com a minha escolha. Porque ele entende que o Senhor está dizendo isso a ele. Jeremias, assim como Daniel, é aquele que está naquele lugar, mas ele compreende verdadeiramente que não adianta as suas próprias forças, aquilo que cabe de alguma forma ao poder e à articulação humana, não. Ele é aquele da terceira via, que obedece. E, queridos, somente esses da terceira via, que não adota a primeira nem a segunda, a via da rebelião às forças do mal, que querem acabar com o povo, nem a segunda via, que adota a idolatria, esses que cavam cisternas, que não retêm águas. Somente os da terceira via, que conseguem caminhar rumo à libertação e à restauração, e conseguem dizer: Senhor, quando o Senhor nos trouxe de volta, foi como se estivéssemos sonhando. Nós tínhamos a plena certeza de que nós obedecemos a ordem do Senhor. Nós lutamos pela prosperidade daquela cidade. Nós construímos nossas tendas. Nós casamos, nós tivemos filhos. Nós vivemos aquilo que o Senhor nos mandou viver. E hoje nós celebramos aquilo que somente o Senhor pode fazer, porque eu não consigo, porque eu estava dormindo e o Senhor fez como quem um dia está ali sonhando. No caminho, queridos, da fé, seja qual for a dor que estivemos vivenciando, seja qual for o lamento que nos toca, para que trilhemos o caminho da fé em misericórdia, nós só podemos trilhá-lo sabendo que o Senhor no tempo certo dará a colheita, sabendo que o Senhor não nos abandona e sabendo verdadeiramente que quando o Senhor completar aquilo que tem a fazer, nós estaremos como quem sonha. Aqueles que sonham são aqueles que um dia plantaram com lágrimas, mas que celebram com alegria o tempo da colheita. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra chega aos nossos corações, nos ensinando, Pai, que o sonho é o que acontece unicamente a partir do verdadeiro agir do Senhor em nossas vidas, diante da certeza que temos de que não há mais o que fazermos, porque nós tentamos com as nossas mãos, tentamos com as nossas articulações, mas no fim das contas, o que aconteceu, aconteceu porque o Senhor fez, porque nós estávamos dormindo, ou seja, como quem não tem o que fazer. E quando aconteceu, nós estávamos como quem sonha. Queridos, nós acreditamos, Senhor, que esses queridos irmãos aqui estão vivenciando um momento sensível em sua história, estão vivenciando um momento de insegurança, de dores. Mas nós sabemos, Deus, que esses queridos irmãos vão viver o tempo da colheita como quem sonha. Nós sabemos, ó Pai, que aquilo que o Senhor faz na vida de um homem de Deus é legítimo, é verdadeiro. Aquilo que o Senhor faz na vida de uma família, aquilo que o Senhor faz na vida de um servo teu, serve de testemunho potente e verdadeiro na vida de muitos outros, Pai. Por isso, Deus, nós te pedimos que o Senhor mobilize o nosso coração, que o Senhor nos alinhe com o Teu Espírito, para que estejamos, ó Pai,
de modo verdadeiro, plantando enquanto não há evidência de colheita, tendo certeza de que o Senhor não nos abandona, para que no tempo da colheita estejamos aqui certos de que nós não fizemos nada, nós unicamente oramos, clamamos a Ti, para vivermos uma realidade como quem sonha. Por favor, Pai, nos ensine a dependermos de Ti. Cuide da vida do pastor Hugo, Pai, porque ele é uma bênção. O testemunho dele impacta vidas. A forma dele viver de modo simples a fé, de modo amável, amigável, abençoa a vida de muita gente. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê a alegria de estarmos como quem sonha, quando pelos olhos da fé o teu servo retornar a mais plena saúde, certos de que não foi pela força das nossas mãos, nem da dele, nem da de ninguém, mas unicamente pelo agir do Senhor na vida dele e da tua igreja. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Dependo de Ti, preciso de Ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em Ti, espero em Ti, sozinho nada posso fazer. Não tenho palavras para agradecer Tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de Ti, Senhor. Você pode declarar a dependência de Deus mais uma vez? Dependo de Ti, preciso de Ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em Ti, espero em Ti, sozinho nada posso fazer. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a Ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Pastor Júnior, por ser instrumento nas mãos do Senhor. Obrigado por essa palavra. Agradecemos o nosso Deus por esse momento. E agora, meus irmãos, antes de terminar rapidinho, nós temos uma pessoa que quer muito falar com a gente, né? Falar muito com a igreja, né? Que não pôde estar aqui hoje, mas quero dar uma palavrinha para a igreja, tá bom?
Amém. Não é fácil, né? Mas estamos juntos, assim como o nosso pastor falou. Possamos continuar, né, servindo ao nosso Deus, como igreja, todos juntos. Mais tarde teremos nossa celebração, né, na direção da juventude. E Deus nos abençoe, meu irmão. Bom domingo. Deus abençoe.